Boa noite, meu povo. Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Gente, que alegria estar aqui. Mais um programa com vocês. Todo programa eu começo falando que é alegria estar aqui mais uma vez, né? Porque assim, a gente que faz as coisas sozinho ali, uma equipe pequenininha, é um programa atrás do outro, assim. É um programa e a gente não sabe como vai ser o outro. Então, sempre é uma alegria estar aqui com vocês. E antes desse programa começar, já se inscreve aqui nesse canal, dá um like, compartilha aí no grupão do WhatsApp pra gente aí divulgar pra todo mundo, pros seus amigos, familiares e ajudar a coleguinha aqui a crescer. Minha voz hoje tá super rouca, tá sumindo aos poucos, mas a gente vai nesse programa. Então, bora chamar os nossos parceiros. Mas não vamos deixar de falar dela, Rainha Esther, minha transista favorita, dona dos rabos de cavalo mais lindo dessa cidade. Chama ela aqui agora no Instagram para vocês fazerem seu penteado, sua trança. Ela tem de homem, mulher, criança. É um penteado mais lindo do que o outro. Então, entra aqui no Instagram dela e já, ó, agenda o seu horário, tá bom? Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora como pode, vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Gente, hoje no programa, eu sei que a gente sempre traz aqui pessoas para a gente conhecer um pouco sobre a vida das pessoas, sobre por trás do trabalho. E hoje o programa vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre uma profissão, um trabalho que poucas pessoas conhecem hoje, mas ali no mundo das mamães, no mundo das grávidas, já está sendo muito bem vista, muito bem aceita. Então, hoje nós vamos falar sobre a doulagem com a minha amiga Tairine Albuquerque. Tairine, muito obrigada por você vir aqui conversar com a gente e explicar um pouco sobre esse assunto que nem todo mundo conhece e que é pouco falado hoje em dia. Tipo, homens, eu acredito que pouquíssimo sabem do que a gente está falando. Na verdade. Obrigada pelo convite. E vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês sobre a dolagem, sobre um pouco mais da maternagem e Então, tudo mais. vamos começar explicando para a galera o que é ser doula, o que é a doulagem. Tá, ótimo. Ótima pergunta. A doula, ela é uma profissional que vai ofertar suporte físico, emocional e principalmente informativo durante a gestação, durante o parto e também durante o pós-parto. Então, basicamente, ela é uma profissional que eu brinco que é uma facilitadora nesse processo. Principalmente quem está gestando a primeira vez tende a ter um milhão de dúvidas e hoje, com o mundo da internet, a gente tem muita informação e filtrar essas informações pode ser muito difícil. Sim. Então, ter alguém que já trilhou esse caminho e que conhece a realidade obstétrica pode ser uma mão na roda. Sim, eu lembro quando eu fiquei grávida do Nicolas, minha primeira gestação, eu fui procurar no YouTube vários vídeos sobre o que eu tinha que fazer na maternidade. Mas assim, nada sobre o parto, nada sobre o processo. Era sobre roupinha que eu tinha que comprar, itens de higiene que eu tinha que comprar. Então, tudo eu fui descobrindo quando o Nicolas nasceu, o que eu precisava. Então, eu aprendi a ser mãe quando meu filho já estava nos meus braços. Então foi um pouco mais complicado. Então eu acho muito importante essa orientação, como eu posso dizer, esse caminho, né, que vocês mostram para as mães, isso é muito legal. As pessoas te confundem com parteira? Muito. Muito mesmo. As pessoas imaginam que a doula ela é um sinônimo de parteira e não é. Isso é muito importante a gente dizer. A doula ela não tem nenhuma obrigação técnica com a saúde propriamente da mãe e do bebê. Então, ela não tem nenhum vínculo também com o hospital ou com a equipe.
E isso permite que a doula possa emitir não só a sua opinião, mas mostrar as principais evidências atuais sobre cada questão, né? Então, não, a doula ela não é uma parteira. Você vai precisar contratar sua parteira, sua enfermeira obstetra, sua equipe, seu médico, enfim, quem você quiser para poder parir. Não vai ter só você e a mamãe Não, lá, vai ter não. sempre uma equipe junto ali e tal. Exatamente. Então, vamos assim, contratei o seu serviço, tô grávida, e como que é exatamente o que você vai entregar antes do bebê nascer ali? Na verdade, cada doula vai ter ali seu plano de acompanhamento, como a gente chama, né? Mas basicamente a doula ela vai ser o seu ponto focal para essas informações. Então, provavelmente vocês vão criar um grupo, a gente cria um grupo de WhatsApp, não para preparar só você, mas a sua família também. Então, você vai receber materiais sobre a gestação, sobre cada etapa da gestação, sobre o que é importante, né? Porque às vezes, como você trouxe, às vezes a gente se preocupa com a mala da maternidade, a gente tá com, sei lá, 20 semanas ainda. A gente se preocupa com o hospital, mas a gente se preocupa com o que quanto ao hospital, hotelaria? O que é importante? Então a gente vai criando esse vínculo, trilhando e direcionando para aquilo que você deseja. Afora isso, a gente tem alguns encontros, eles podem ser online ou presencial, para a gente adequar as expectativas, falar sobre cada assunto, criar o seu plano de parto, trazer para cada vez mais perto aquilo que é seu objetivo, que é ter esse momento, um momento único, e um momento único que seja muito bom de ser lembrado, porque às vezes a experiência não é legal. Então você vai ter, claro, o momento do parto como um momento que você vai lembrar para sempre, mas às vezes não é algo que você goste de lembrar. Sim, sim. Então, afora essas questões, a gente vai trocando dúvidas. Eu brinco que não tem dúvida boba, né? Principalmente para quem tá gestando a primeira vez. Para as outras pessoas, isso pode parecer óbvio, mas para quem tá gestando a primeira vez, cada novo sentimento, nova sensação é importante. Então, ter alguém com quem você confie, possa trocar, é essencial. O que é o plano de parto? Plano de parto, eu vou falar primeiro o nome difícil, depois vou, vou traduzir. O plano de parto, a gente diz que é a diretiva antecipada de vontade. Basicamente, ele é um documento já recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, já desde os anos 70, que faz com que a equipe que vai te atender no momento do parto entenda e saiba quais são os seus desejos. O que você aceita ou não aceita, o que você quer que aconteça, aquilo que você não permite que ocorra com o seu corpo e com o seu bebê. E é Por claro, exemplo, injeção, não quero induzir por injeção, essas coisas eu decido ali no plano de parto, é isso? você pode colocar suas vontades, mas isso não quer e apresentar para a equipe, mas isso não quer dizer que vai acontecer exatamente assim. Então, primeiro, o plano de parto é você entender quais são essas intervenções possíveis no cenário hospitalar, ou enfim, quais delas podem se tornar violência obstétrica ou neonatal com o seu bebê, e o que você deseja que a equipe saiba sobre você. Por exemplo, hoje é muito comum que algumas mulheres me tragam, tá? Eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de injeção. É importante que a equipe saiba disso, porque a equipe vai evitar, dentro do possível, fazer um acesso desnecessário, né? Então, só vai ofertar se realmente aquilo for necessário e te explicar o porquê. Então, olha, a gente realmente chegou no momento que a gente vai precisar disso, enfim, isso traz muita segurança. Sim. Então, o plano de parto ele é um documento, eu digo, essencial, independente se você tem ou não tem uma doula, e se vai parir no SUS, na casa de parto, vai ser um parto domiciliar ou hospitalar, é importante que você tenha esse plano de parto. Ele é o começo do que você imagina que vai ser o dia do nascimento do seu filho. Entendi, entendi. Como que a dolagem chegou assim na sua vida? Você tem dois bebês, Dois bebês. né? E como que. Nossa, a dolagem chegou na minha vida antes de eu ser mãe, na verdade. Não. Quando eu tava ali no início da vida adulta, eu acompanhei uma amiga num processo de perda gestacional. Nossa. E ali eu entendi, com o tratamento que ela recebeu da equipe médica, que muitas coisas não poderiam ser aceitáveis, né? A gente não poderia normalizar certas coisas. Eu nem sabia que isso tinha nome. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fui buscando um pouquinho mais, eu fui entendendo o movimento do que a gente chama de humanização do nascimento. Isso era 2012, o João nasceu em 2015. Em 2016 eu me formei doula. Então,
esse trajeto, ele começou, acho que a minha maternagem, ela nasceu daí, do entendimento de que mulheres continuam sendo tratadas de forma a serem silenciadas, diminuídas, né? Infantilizadas. Sim. Então, isso me tocou num ponto, assim, num lugar que eu não sabia que existia. E eu não sabia nem o que que era doula, o que era possível escolher a via de nascimento, que era possível escolher se eu vou ou não ter uma indução e de que forma isso vai ser feita, e daí por diante. Então, esse momento foi decisivo na minha vida, porque foi esse desejo de transicionar de carreira, de mudar, e aos pouquinhos a dolagem foi tomando conta da minha vida para hoje ser a minha principal função, fonte de renda e motivação de vida mesmo. Você faz um curso de dolagem, é isso? Você faz um curso Onde de que faz esse dolagem. curso? Bom, você pode. Existem diversos locais que ofertam. Hoje a gente tem, inclusive, uma nota técnica da FENADoulas, né, que é a Federação Nacional de Doulas, sobre isso, explicando um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem alguns. A gente está com a lei aí, a pele da doula, né, em processo de aprovação. Então, isso é bem importante, que tem alguns requisitos. Então, hoje. Um dos requisitos é ter o ensino médio completo, ter uma carga horária específica, e ter uma formação que a gente chama de multidisciplinar, entender o básico do que é fisiologia, entender o básico do que é direito da gestante, entender o básico do que o sistema, né? O processo de medicalização e a forma como a gente tem, tanto de lei quanto de autonomia também das mulheres aqui no Brasil, né? Que vai mudar de cada região para cada região, enfim. Entendi. Mas sim, você precisa ter uma formação, ter uma certificação para atuar como doula. Que legal, que legal. E tem muita procura desse curso, você sabe? Você tem essa informação? Tem muita procura, tanto é que a nota técnica da FENADoulas atual, ela é exatamente sobre isso, sobre o quão difundido tá essa questão de vou fazer um curso para doula, né? Nem todos os cursos, assim que a PL for aprovada, vão valer. Tem que ter esses requisitos. Então, cada Entendi. vez mais surgem aí cursos Que para legal, que formação de doulas. bacana, que bacana. Isso é uma coisa que o pessoal tem certeza que eu desconhecia. Eu soube sobre a dolagem vendo, porque a gente não tem muito contato pessoalmente, mas a gente se acompanha muito pelas redes Sim. sociais. Então a gente vê ali você falando das histórias, eu quero saber das histórias também, né? Então eu conheci, eu falei assim, gente, não sabia que existia isso. Pra mim era tipo a parteira que vinha me acompanhar e ela ia fazer, tanto que quando eu tive meu bebê, minha bolsa estourou na sexta-feira. Sexta-feira, meio-dia. Aí estourou, eu tava muito tranquila, eu não tava com dor, com nada. Esperei o Fabrício chegar do serviço. Aí eu sentei na cama, eu lembro de hoje. Eu sentei na cama assim, coloquei uma toalha embaixo. Ele me ligou e falou assim: Olha, eu tô aqui no Mac, quer um lanche? Quero. Ele levou, até hoje me arrependo de não ter comido aquele lanche. Aí ele levou o lanche. Quando ele chegou e me viu em cima da toalha, ele já, tipo, regalou o olho desse tamanho. Ele, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, minha bolsa estourou. Ele, vamos pro hospital? Eu falei, não, não tô sentindo nada. Eu vou chegar no hospital, porque eu ganhei no HGI, hospital público. Normalmente, você se interna quando você tá estribuchando já. Eram as histórias que eu ouvia. Não tinha conhecimento também de causa. Ele, não, vamos, vamos. Ele ligou para a irmã dele. A irmã dele é enfermeira. Ela, Beth, vai lá pra você ver quantos dedos que tá dilatado, mesmo você não estando com contração com nada, vai lá pra ver se tá tudo bem, não sei o que, tá bom, fui. Não comi meu lanche, me arrependo horrores, porque eu não fui comer só domingo à noite, Deveria ter comido. né? Ai, meu big taste. Então, minha bolsa estourou na sexta, eu fui internar. Cheguei lá, a médica falou assim, olha, você tá com 2 dedos de dilatação, mas vamos internar. Eu achei super estranho, porque tinha umas meninas que estavam andando de um lado pro outro e a médica falou: não, não vai internar agora, vai andar aí, vai andar aí. Elas estavam andando ali na recepção para poder ser internada. Eu com 2 dedos de dilatação, a médica me internou. Fiquei preocupada, mas, né, vou ser internada. Aí a gente ficou de sexta, sábado, aí domingo de manhã a médica falou: olha, não dilatou mais, tá com os 2 dedos ainda, então a gente vai fazer cesárea. Tudo bem, né? Só queria que a criança saísse. Não tinha nem conhecido, não tinha nem pesquisado sobre parto, porque assim, eu tenho pavor de injeção, eu tenho pavor daquilo tudo, então. Aí meu marido tava comigo, aí ele trocou, ele foi embora e minha cunhada veio, porque eu falei, não, eu preciso de alguém que entenda o que tá acontecendo pra não acontecer nada de errado. Então ela acompanhou todo o nascimento do meu filho.
Até a hora que eles, né, me levam pra uma sala e ele foi levado junto. Mas eu fiz cesárea, eu não senti a injeção. Eu não sei se eu tava tão apavorada ou se eu tava nervosa, eu não sei. Eu não senti a injeção. A mulher só me deitou lá, daqui a pouco só vi minha perna indo pro lado, a perna indo pro outro, aí minha cunhada entrou, ficou ali comigo, a criança nasceu, acabou. Pra mim foi super rápido. O Fabrício falou que demorou muito, né, Fabrício? Quantas horas? Você lembra? Mas ele falou pra mim que, tipo, demorou muito, assim, pra eu voltar, pra eu subir pro quarto e tal. Mas eu não tinha informação nenhuma. Tanto que eu tava usando trança. Eu tive que desmanchar todas as minhas tranças. Uou! Todas, não foi? Eu tive que tirar, eu tinha feito trança pra parir, gente. Pra ficar bonita parindo. É a sua cara mesmo. Mas não, chega, poxa. Sim, eu tenho uma relação com o meu cabelo de muito amor e ódio. Então, às vezes eu tô muito amando, às vezes eu tô muito odiando. Naquela época da gestação, eu tava super odiando. Vou colocar trança e vou sorrir bonita. Não, tá horrível em todas as minhas fotos do parto. Porque a médica falou: olha, vai ter que tirar as tranças. Eu vou discutir? Não, não sei. Uhum. Então é É complicado. sobre isso, né? Muitas vezes a gente passa, eu digo no geral, por processos em que a gente entende, a gente tem uma visão ainda muito médico-centrada. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. É, não é só sobre a gestação. A gente vai ao pronto atendimento, sai do pronto atendimento com uma receita enorme e alguém te pergunta, tá, mas o que que você tem? E a gente não sabe responder o que a gente tem porque o médico não falou. Então a gente tem uma visão tão médico-centrada que a gente não contesta. Exatamente. O médico ele tem ainda esse papel de autoridade, né? Então não se questiona médico. Eu vou discutir com o médico, ou o meu médico é formado há tantos anos, há 20 anos ele está atuando, e isso não quer dizer nada, né? Assim como toda e qualquer profissão, há profissionais bons e há profissionais não tão bons. E quando a gente fala sobre medicina, principalmente, a gente tem que entender que a medicina não é uma ciência exata e é um processo vivo. Todo dia a gente tem novas diretrizes, novos guidelines saem. Então, não adianta se formar e atuar 40 anos se você não se atualiza. A medicina de 40 anos não é a medicina de hoje. Exatamente. E aí eu vejo muito, assim, esse medo, e é um medo legítimo, né? Pelo tipo de sociedade, o tipo de socialização que a gente tem aqui no Brasil. É, é muito legítimo que a gente ainda tenha medo, porque a gente tá acostumado com um pré-natal que dura 15 minutos, a gente entra na sala e a gente não tem tempo de perguntar nada. Quando a gente forma a pergunta, a consulta A acabou, vai consulta embora, e acabou. você anotou, e talvez no mês que vem você não lembre, porque são outras questões agora. Então, como esperar que alguém confronte ou questione, ou até pergunte, né, ou ache que é detentora de algum direito, se desde criança a gente é tratada dessa forma, né? Que a gente não pode Exatamente. questionar, a gente não pode pensar em questionar a autoridade médica. É isso mesmo. Hoje em dia, não só no pré-natal, né? Qualquer consulta que a gente Uhum. faz, a gente chega, fala, o médico. Eles Isso. antigamente anotavam, agora eles ficam assim. Ah, vou te passar isso, isso, É. isso, isso. Mas olha, eu tava com uma dor aqui, eu fui no médico. Eu fiz um monte de exame. O médico falou assim: olha, não tem nada. Eu tô com a dor até hoje. Alguma coisa tem. Com certeza. Alguma coisa tem, mas tudo bem. E a gente realmente não questiona, né? Eu só É. descobri porque eu fui internada, porque minha cunhada foi, né, conversar com as enfermeiras e tal, porque por conta da minha pressão tava muito alta. Por isso Hum. que eles me internaram. Isso é muito importante de dizer, assim, a indução, quando a bolsa rompe, um grande mito, né, vamos começar a falar sobre eles, quando a bolsa rompe, a gente não precisa correr para o hospital, isso que aconteceu contigo, a gente Viu, chama de, Teodoro? a gente chama de bolsa rota, que é quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto. Óbvio que poderia passar uma semana, entre a bolsa romper e o bebê nascer. Hoje a gente não Nossa, tem, tudo isso? a gente não tem hoje um guideline que diz o tempo máximo. O Ministério da Saúde ele diz, inclusive, que se você quiser aguardar em casa, tem um protocolo exatamente para isso. Ó, se a parturiente, a gestante quiser aguardar em casa, explique, isso dizendo para o profissional da saúde, explique isso, 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 o que, que ela precisa observar. Porque, basicamente, o que, que fizeram com você lá no hospital? Nada. Foi uma conduta Nada. que a gente chama de expectante, a gente espera.
né? A gente controla, mas se eu tivesse dito que você poderia fazer o mesmo que você fez no hospital, na sua casa, o que que você iria preferir? Ficar na minha casa. Claro, porque o hospital não é hotel, por melhor que seja o hospital. Exatamente. Então, assim, não dá pra esperar que haja um processo de dilatação porque você estava fora de trabalho de parto. Não iria Nossa, acontecer. foi induzido. Eles começaram a colocar um Um comprimidinho. misoprostol, nisso. Então, um processo de indução tem diversas nuances, né? Então, a gente tem que falar se era necessário ou não, pelo que você me falou, sim, né? Tinha aí um pico pressórico importante, então precisa realmente, né, fazer, mas como foi feita essa indução? O que você sabia sobre esse processo, né? E, assim, são tantas coisas que a gente não consigo me aprofundar nisso, mas, assim, o que eu acho que é importante que as pessoas saibam é que é importante, pelo menos, ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o que vai acontecer com o seu corpo. Como a gente vai dizer, não, isso eu não quero porque isso tá errado, se eu não sei que tá errado? Uhum, exatamente. E era o que você falou agora. Tipo, quando a gente desconhece, qualquer coisa é bom. Se alguém não gritar com você, não apontar o dedo na sua cara, provavelmente você não vai dizer que isso foi uma violência obstétrica. Exatamente. E a violência obstétrica é muito mais que isso. Ela pode vir de uma maneira muito sutil, Nossa. né? É a forma como a gente é, infantiliza as mulheres. Mãezinha, né? Vem aqui que eu cuido de você. Porque eu sei o que é melhor pra você. Você não sabe. Ah, essa dor é normal. Como assim? Quem melhor que nós mesmos para conhecer o nosso corpo, né? Exatamente. Então, assim, é um processo que eu chamo, eu brinco que eu não saí da área da educação, né? Eu venho da educação, né, como profissão principal. Hoje a gente fala que a gente trabalha num processo de educação perinatal, que é para falar sobre gestação, parto e pós-parto. Eu brinco com algumas gestantes que tem algumas coisas que é como se fossem matérias obrigatórias, que você não sai da faculdade sem estudar. Antes da gestação, antes de você pegar teu bebê no colo, de você sair com esse bebê do hospital, tem coisas que são essenciais que você saiba. Como assim você vai levar um bebê para casa e não sabe Não nada? sabe nada, né? Não Nada. sabe o que. Você não sabe quantas fraldas trocas, tá tudo bem. Como que você sabe se o bebê tá mamando ou não tá mamando. O Enfim, quanto ele tem o que quanto ele mamar. tem que mamar. Enfim, são coisas que parecem óbvias, mas que a gente tá tão preocupado com que roupa o bebê vai sair da maternidade, qual é a marca da fralda que o meu bebê já É tem, isso, que a exatamente. gente não tem tempo de observar. É isso. Acho que a gente não dá muita importância para essas questões, né? Eu acho que as pessoas, a gente ouviu muito da nossa avó, da nossa mãe, que, a gente vira mãe. A gente sabe o que faz. A gente só vai. Eu acho que eu não sei até hoje. Eu também não, filha. Meu filho, eu falo que ele é um senhor já, porque ele tem, assim, umas coisas, umas pegadas e tal. Eu olho pra cara do meu marido, e agora? O que a gente responde pra essa criança? O que a gente faz com essa criança? Porque cada minuto é um minuto diferente. Cada ano que passa Sim, é uma nova maternidade pra sim. gente, né? Então é um pouco difícil. Eu falo que a maternidade ela é muito difícil. As pessoas elas romantizam muito a maternidade. Demais. E a maternidade não é tão linda, não é tão Uhum, bonita. Ela é estressante, ela é exaustiva uhum. demais, porque assim, você tem que estar presente o tempo todo. Isso. Você tem que estar ali, você é responsável, você tem que tomar decisões 24 horas do seu dia. Ah, ele vai comer isso, não vai comer isso, se ele comer isso agora, não vai comer. É o tempo inteiro. Isso. É sobre estar disponível o tempo todo, né? É sobre a Exatamente. disponibilidade que não tem fim. Então, eu brinco que assim, não tem. É sempre a próxima fase é sempre a fase do chefão. Não tem fase. Tipo, né? A É gente vai isso pulando a mesmo. fase, não tem fase, né? Mais fácil. Pra gente que tá vivendo isso naquele momento, pra quem já viveu, quem vê de fora, é uma coisa. Mas pra você que tá vivendo aquele momento, é sempre a fase do chefão. Fala, putz, e agora? Né? Eu lembro, a gente sempre lembra com carinho as fases anteriores, tá, mas não era tão difícil assim, né? Por que que agora tá tão difícil? Mas o agora sempre vai ser difícil. Exatamente, é bem isso mesmo. E assim, quais são as dúvidas, as maiores dúvidas assim que as mães trazem pra você? Precisa ser cesárea? Eu acho que essa é a principal, assim, né? A gente vive em um país bem cesarista, né? Enquanto a OMS recomenda que as taxas de cesárea adequadas e saudáveis beirem 10 a 15% no máximo, a expectativa desse ano, né, a gente vai saber ano que vem, a expectativa para 2025 é que a gente tenha a maior taxa de cesárea já vista até agora.
E a gente brinca de quem pode mais com a República Dominicana todo ano, né? Mas ano passado nós estávamos em 59,7% de taxa de cesárea. Se 15% são necessárias, a gente pode pensar, tá, mas as mulheres optam, então, as demais mulheres optam por uma cesárea. Mas a gente tem uma pesquisa que é a maior já feita, com mais de 23 mil mulheres, que chama Nascer no Brasil, que é uma pesquisa da Fiocruz, e ela traz que quando a gente inicia uma gestação, a gestante, 70% dessas gestantes querem um parto normal. Então, a gente entende que há uma grande discrepância entre as mulheres desejarem um parto Sim, normal e serem, ou desejarem uma cesárea, e serem levadas a. Então, o que que acontece nesse meio termo, nesse meio tempo? A gente entende que as mulheres, eu brinco que elas, as gestantes viram para-raia de tragédia, né? Então, primeiro, a gente tem pré-natal que não é adequado, a gente tem profissionais que não são atualizados, a gente tem profissionais que não falam sobre parto. É muito difícil alguém chegar para mim e falar, putz, eu falei sobre o tipo de parto que eu quero, o desejo, como vai ser o meu parto, com um médico pré-natalista. Então, as pessoas não falam sobre parto. E a gente tem também o para-raio de tragédia, né? Que a pessoa sabe que você está gestando e aí ela vem com a história do primo, da prima, da mulher, do tio, que o bebê aconteceu uma tragédia ou algo do gênero. Eu nunca, nunca, até hoje, atendi uma gestante que tenha me dito, não, eu nunca ouvi, ninguém nunca me falou sobre isso. Eu acho que as pessoas perdem um pouco do bom senso, para assim, ser muito elegante, perdem o bom senso quando se trata de gestante de bebês. sim. Então, a primeira grande dúvida é sobre o evento do parto. Se pode ser um parto normal, se tem de ser cesárea, quais são as indicações de cesárea, se dói, se vai doer, se não vai doer, e principalmente sobre essa questão que eu acho que é o grande sentido, né, de tudo, que todas as outras questões se originam dela, é se eu consigo parir, se o meu corpo consegue parir o meu bebê. Isso, para mim, eu acho que é a pergunta máxima, assim, é o marco zero do meu trabalho e das dúvidas que surgem. As mulheres, elas vêm sempre muito inseguras e totalmente desacreditadas no seu corpo, no seu processo fisiológico de parir, né? Elas sempre vão, porque minha mãe não pariu. Ah, porque a minha irmã teve uma cesárea. Ah, porque eu preciso de uma indução. Ah, porque minha pressão é alta. Ah, e porque eu tive diabetes ou porque minha mãe teve diabetes. Então, sempre vem com essa questão de achar que não consegue. Sim, entendo. Eu, quando eu fazia meu pré-natal, eu fazia em OBS. E sempre tinha um monte de mulher, e elas tinham um monte de filho, e elas começavam a contar como os partos. Eu pegava meu fone Uou. de ouvido e colocava, porque aquilo me dava um pânico, um pavor. E o parto que eu tive, assim, mais contato foi o parto da minha filhada. Quando minha comadre teve ela, foi muito, assim, desesperador. Porque o médico subiu em cima dela Au. pra poder pressionar aqui a barriga. Isso é uma Ela manobra que a teve. gente chama de manobra de Cristelero e que é uma violência obstétrica. E ela tava sozinha, né? O marido dela tava lá, mas eu não sei, acho que ele não tava na sala quando isso aconteceu. Não sei se não podia na época, faz 14 anos, eu não sei como que funcionava. Mas ela teve em Barueri, a neném. Uhum. E ela ficou traumatizada. E todas as vezes que ela falava sobre o nascimento, você via na cara dela o desespero. Quando ela ficou grávida agora, a segunda vez, a primeira coisa que ela falou, vai ser cesárea. Ela já tava com um convênio médico, já conversou com a médica dela, falou, não quero saber, vai ser cesárea, eu não quero passar por isso de novo, porque era uma coisa muito traumatizante pra ela. Então, essa era a minha referência de parto. É sobre isso, entre uma cesárea e um parto violento, as pessoas vão optar por uma cesárea. Acho que é Nada mais um mais medo, justo, né, né? assim, do que pode acontecer, porque eu não sei, eu não tenho informação, eu não sei como que tem que ser. Então, vão fazer cesárea, porque eles só É. vão cortar, tirar, costurar. Como se fosse, né, muito simples, né? Como se fosse, mas eu entendo. Eu passei por uma cesárea, eu sei exatamente como é, né? Então, assim, é, é traumatizante quando a gente é desrespeitado, né? Então, é o que eu digo. Realmente, eu vou repetir, entre uma cesárea
que é um ambiente, entre aspas, muitas aspas, controlado, e um parto que a gente não sabe quando vai ser, não sabe como vai ser, não sabe quem vai Exatamente. assistir, Uhum. que pode ser um evento violento, as pessoas optam por uma cesárea. E você citou a questão, né, do acompanhante. Eu acho mega importante que as pessoas saibam. Desde 2005 a gente tem a lei do acompanhante aqui no Brasil. Então, a lei do acompanhante, ela garante que você tenha, hoje ela, inclusive, em 2023, eu acho, se eu não me engano, ela foi atualizada, para que você tenha direito a um acompanhante durante todas as consultas de pré-natal, durante todos os exames de pré-natal e do momento que você entra no hospital até o momento que você deixa o hospital. Ah, mas eles vão me preparar para a sala cirúrgica. O médico também vai se paramentar, vai se vestir. Esse é o tempo que o seu acompanhante tem para fazer a mesma coisa. Então, a lei garante que você tenha um acompanhante o tempo inteiro. Isso é muito Isso é bom. muito importante que as pessoas saibam e que o acompanhante saiba o que fazer também, porque também não adianta um acompanhante estar lá, né, e caiu assim de paraquedas ali, não sabe muito bem o que vai acontecer e não sabe fazer o que é seu papel. O papel do acompanhante é ser responsável legal pela questão física da gestante e do bebê. Se acontece qualquer coisa com o bebê, o responsável legal com a mãe, com o bebê, é o acompanhante que tá ali, para dizer o que pode se fazer, o que não pode se fazer e daí por diante. Então, o acompanhante precisa saber disso, né? Sim, Precisa saber o sim. mínimo do que você deseja, do É, que você quer, do que você autoriza ou não autoriza que se faça no seu corpo e no corpo do seu filho. exatamente. É bem isso mesmo. Graças a Deus, na minha época, eu tinha minha cunhada. E ela me sabe de tudo. Eu tava assim, dopada, então ela que tomou todas as decisões, observou tudo. Correu tudo bem no parto do neném. Foi tudo super, super tranquilo pra mim. Eu não senti nada, então. O tranquilo que eu falo é isso, que eu não senti nada. Eu não senti agulha, não senti ninguém me mexendo. Então, essa parte que eu digo que é o tranquilo, É sabe? uma curiosidade também, acho que as pessoas têm muito medo, quem tem medo de cesárea fala, ah, eu tenho muito medo da anestesia, né? Gente, a anestesia é talvez o momento mais tranquilo da cesárea, assim, porque Aí sabe o que eu acho que é o medo? Por causa das mães, das nossas é, mães. Porque, pode ser. eu sinto até hoje Hoje, minha dor, aquela agulha enorme. E, hum, sim, quem nunca é, ouviu uma mãe e uma avó sim. contando sobre como eram as E nem é anestesias? uma agulha enorme, é um cateter. Tudo bem que a agulha é grande, né, pra alcançar entre as vértebras, mas assim, é um catéter, né, enfim. Mas é um momento que as pessoas que precisam passar por uma cesárea e têm muito medo e acabam precisando da cesárea me relatam, tipo, eu achei que era muito pior do que isso. Agora, eu sempre falo, uma cesárea, ela tem uma duração média de 40, 50 minutos a 1 hora. O bebê nasce nos primeiros 20 minutos. O nascimento do bebê, ele, via de regra, se a gente não tem nenhuma questão a mais, vai ser o mais tranquilo. O que pode ele impactar é o pós, depois que o bebê saiu. Aí eu tenho a retirada da placenta, eu tenho que fechar essa mulher, eu tenho que controlar sangramento. A gente tem 2 vezes mais chance de sangramento de hemorragia pós-parto em uma cesárea. A gente Nossa, tem 2 vezes mais chances de uma depressão pós-parto, de uma questão com a amamentação. E isso a gente por precisa conta da cesárea? por conta da cesárea. Caramba. Em média, uma mulher perde meio litro de sangue no parto normal. Numa cesárea, esse valor já dobra. Ela perde 1 litro de sangue. O risco de hemorragia pós-parto aumenta, né? Então, de questões trombofílicas depois, né? Aumentam também. Então, de tromboses, né? É muito importante que as pessoas saibam de tudo isso para que façam sua escolha. Uma escolha que não é informada, ela não é uma escolha. Exatamente. Então, eu não posso dizer que essas mulheres que optam por uma cesárea, por exemplo, o caso dessa cunhada, a referência que ela tinha era um parto traumático. É óbvio que ela não vai querer viver isso de novo. Exatamente. Quem vai questionar isso? Não é sobre via de nascimento. Eu sempre falo, tá, eu quero ter uma cesárea. Já atendi mais de uma vez mulheres que me procuraram já com a ideia, eu quero uma cesárea. Elas tiveram sua cesárea respeitosa, sendo respeitadas, tendo o seu bebê no colo assim que o bebê nasceu. Procedimentos com o bebê. Não. É depois de 1 hora de vida, independente da via de nascimento. Tendo respeitado as questões com o bebê, de procedimentos com o bebê, intervenções com o bebê, tendo seus acompanhantes o tempo todo, com sua playlist tocando, com uma sala sem tanta luz. Quem já passou por um processo de cirurgia, não precisa ser uma cesárea, sabe o quanto o ambiente, principalmente o hospital, já é um ambiente inóspito, né? Não é um ambiente que nos faz sentir acolhidos, bem-vindos. Mas
o centro cirúrgico, ele é gelado, ele tem aquela luz forte, tem gente conversando, falando o tempo todo, várias pessoas ao redor falando de suas vidas, como ali fazendo uma cesárea como se nada tivesse acontecendo. Eu lembro até hoje do que os médicos conversavam quando o João nasceu. Assim, era mais um procedimento, era mais um dia Sim, comum na vida deles. E pra mim era o dia mais importante da minha vida até ali, momento que eu tava recebendo meu filho. E que eu mal conseguia ver meu acompanhante, porque meu acompanhante estava ali, mas eu não conseguia ver direito o meu acompanhante. Eu estava com as mãos amarradas, nossa. o meu bebê foi direto para os procedimentos, eu consegui amamentar meu bebê horas depois. A gente fica ali na recuperação, no pós-parto, mas eu tinha tanta dor ali no pós-parto, imediato, depois que o João nasceu, que eu não conseguia pegar o João direito, né? Assim, sem nenhum auxílio, sem nenhuma informação do que fazer, de como ia ser, né? Como fazer isso ser mais leve, ser menos doloroso. Então, é aquilo, a gente não pode escolher algo se a gente não sabe o que escolher, né? Exatamente. A gente não sabe o que tá É, escolhendo. Na verdade, é só assim, ó, vai ser assim é. e acabou. Você já presenciou alguma violência? Antes de você falar, quero que você explique o que seria a violência obstétrica. Bom, a violência obstétrica, ela é basicamente tudo o que a gestante, a parturiente ali considera uma violência, né? Uma agressão, seja física, verbal, psicológica, né? Eu vou falar uma que não é tão sutil assim, mas olha, é, se você optar pelo parto normal, o seu bebê pode nascer com algum problema. Então, acho melhor a gente fazer uma cesárea. Você não tá dando uma escolha, ninguém escolhe que o bebê vai nascer mal. Então, isso é uma coação. Essa coação, ela é uma violência obstétrica. Ela cercear os direitos, não informar quais são os direitos, seus direitos, o que pode e o que não pode acontecer, é uma violência obstétrica. Todo e qualquer procedimento, intervenção realizado sem seu consentimento, livre, consentido no sentido de ser explicado para você, independente se isso era necessário ou não, é uma violência. Então ninguém pode tocar o seu corpo sem que você permita. Ninguém pode fazer um procedimento com você ou com o seu bebê sem que você entenda o que para que serve. Qualquer intervenção que é desnecessária, no sentido de vou fazer para agilizar o momento do parto, que é uma coisa que acontece com muita frequência, é uma violência, né? Então, acelerar o nascimento do bebê por qualquer motivo é uma violência, né? A não ser que seja, obviamente, ali um necessário, porque o bebê não tá bem por algum motivo, a gente precisa abreviar esse nascimento, aí é uma outra coisa. Mas violência obstétrica, resumindo, é toda e qualquer ação não consentida, não informada, né? E aí, quando eu digo não informada, de novo, muitas vezes as pessoas só escolhem por você, né? As pessoas Exatamente. só fazem porque, não, mas eu tava lá e fizeram. Isso é uma Exatamente. violência. É, porque olha, quando eu tive meu parto, eu tomei anestesia, deitei, colocaram um pano assim na minha frente, acabou, não vi nada, não sei nem É o que isso. aconteceu ali. Se tiraram alguma coisa além da placenta, tiraram. Uhum. É isso. Isso é muito importante, né? Que qualquer coisa que se esteja se fazendo, olha, agora a gente você vai tomar anestesia, depois da anestesia isso pode acontecer, você pode sentir uma coceira no nariz, você pode sentir, né, seu rosto formigando um pouquinho, você pode sentir um pouquinho aquela sensação de desmaio, vai avisando, o anestesista tá ali para controlar isso, o anestesista fica durante a cirurgia cesárea exatamente para isso, né, para controlar essas questões. O médico ele precisa ir, não é como se ele fosse um narrador, mas é como se ele te tratasse do jeito que você é, o sujeito da situação, Sim, sim. a Fosse protagonista da informando o que tá situação. acontecendo com o seu corpo, Exatamente. né? É isso, exatamente. Agora me conta, você já presenciou alguma vez? Infelizmente, né? São 8 anos de dolagem e durante todos esses anos, infelizmente, a gente continua vendo violências das mais explícitas às mais sutis. É cruel, né? Muito. Difícil. Você trabalha também essa parte emocional da família? Sim, sim. Isso é muito importante que a família esteja pronta para todo e qualquer desfecho. A gente, quando você contrata uma doula, quando você contrata uma equipe particular, mesmo que você tenha ali toda a sua equipe completa particular, que você vá parir num hospital particular, ninguém pode te vender um desfecho, ninguém sabe o que vai acontecer,
né? Você chega a acompanhar o parto? Sim, o tempo todo. Você fica na sala ali, É, e aí, sendo parto normal, sendo uma tanto no cesárea, público quanto no quanto no particular, você privado. pode ficar. Sim, a partir do momento que a gestante entra em trabalho de parto, eu posso acompanhá-la, independente de quantas horas durem esse trabalho de parto. 6, 7, 8, 24, enfim, não importa. E eu fico até, geralmente, 1 hora após o nascimento do bebê, que é para Que auxiliar legal. durante os primeiros procedimentos, né? Então, a primeira vez que o bebê vai mamar, de repente, se o pai, depois dá 1 hora de vida, quer trocar o bebê, eu sempre brinco que os pais, eles não têm opção, né? Então, meus clientes sabem, tipo, tá, você vai deixar uma enfermeira que você nunca mais vai ver na sua vida trocar o seu bebê pela primeira vez, é isso mesmo? E aí eles ficam meio desafiados, assim, tá bom, então eu vou tentar. E sempre conseguem. Então, auxiliar nesse reconhecimento. Às vezes, a família já tá tão preparada, ela Ai, que já, bom. já tá tão presente naquele momento que você só senta e observa. Mas outras vezes você vai dar algum direcionamento, você tem alguma dúvida, enfim, a família tem alguma dúvida. Entendi. E você usa técnicas ali na hora do parto, tipo massagem, essas Sim, coisas? sim, sim. É bem comum. Um dos benefícios de ter uma doula são os usos do que a gente chama de MEDs, né? Medidas de alívio da dor. Então, essas técnicas de alívio da dor, elas possibilitam que você tenha uma experiência de parto é, menos dolorosa e o que eu falo, né? Dor, ela não é igual a sofrimento, né? Então, às vezes, você vai ter um momento de dor, um momento doloroso, mas você não vai associar esse momento a aquele terrorismo que as pessoas falam, né? Tipo, eu sofri horas no meu trabalho de parto. Não, né? Então você passou por aquele momento com pessoas que estavam ali te assistindo, te auxiliando, aplicando essas técnicas, massagem, aromaterapia, enfim, acupressão e tantas outras. E seu acompanhante ali o tempo todo, te motivando, te dando incentivo e te lembrando. Então, quanto você pode, da sua potência, do quanto você lutou para ter aquele momento, né? Então, a experiência pode ser moldada eu falo que não é tanto pra onde você vai, se você vai parir num hospital público ou privado, é com quem você tá. Exatamente. Faz toda a diferença, né, Toda a Thay? diferença. E assim, você já fez parto em casa? Já viu o parto e acompanhou o parto em casa? Domiciliar? Sim, É. sim. É comum? Olha, no Brasil a gente tem uma taxa, acho que eu não vou agora, não vou precisar qual é a taxa, mas é uma taxa bem baixa. Eu acho que não é mais que 5% de partos domiciliares assistidos. O que que é um parto domiciliar assistido? É um parto onde eu tenho, que foi planejado. Tá bom? Então não é um Uhum. parto que o bebê nasceu em casa. Ia para o hospital e não deu tempo, o bebê nasceu em casa. Não é isso. Ou a mulher não quis ir para o hospital, quis ter um parto que a gente chama de desassistido. É um parto em que eu planejei e contratei alguém que tem Que capacidade legal. técnica de acompanhar. E no caso aqui no Brasil, no mínimo 2 parteiras ou 2 enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Mas em São Paulo, por exemplo, isso é uma das peculiaridades. Aqui no Brasil, cada estado é diferente. No Rio de Janeiro, o médico não pode assistir parto domiciliar. Aqui em São Paulo pode. Então, se você quiser contratar 2 enfermeiras obstetras, ou um médico, uma enfermeira obstetra, né? Ai, que Ou legal. você quiser ter seu pediatra ali, não precisa, porque as enfermeiras. Esse é o legal de ter uma enfermeira, porque a enfermeira ela cuida do binômio mãe e bebê. Então, você não precisa ter um pediatra. E importante lembrar que para parto domiciliar assistido, você precisa seguir uma série de requisitos, atender uma série de requisitos. Dentre eles, ter uma gestação de risco, que a gente chama de risco habitual, ou antigamente as pessoas falavam baixo risco, né? Então, precisa estar com uma gestação redondinha, tendo ali uma assistência bem minuciosa para garantir a segurança da mãe e do bebê. Legal. Conta algum parto, assim, emocionante que te marcou, que você fala, esse aqui Nossa. é o exemplo, me marcou muito. Mas Ai, não na questão, assim, ruim, uma questão boa, assim, que traga tranquilidade, que você use de referência quando você fala do seu trabalho. você tá pedindo para os clientes me bombardearem agora, né? Com o que Coloquei eu na vou falar. fornalha. Não, assim, tem situações engraçadas, tem situações, né, inusitadas, mas eu acho que cada parto me marca de uma maneira diferente. Parece clichê falar isso, mas é porque é, cada situação é uma situação única, né? E às vezes
o desfecho não é aquele que a gestante, que aquela mulher esperava, mas ainda assim é um desfecho que ela conseguiu ressignificar, que ela conseguiu, né? Eu vou citar, eu acho que um dos últimos partos que eu acompanhei agora, que vou citar um exemplo do quanto é importante a gente trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar e ter ali o acompanhamento de pertinho. Esse casal que eu atendi não eram meus clientes, eram clientes de uma parceira, de uma amiga. E a gente, quem trabalha com parto precisa trabalhar com o que a gente chama de backup. O bebê, pra quem não sabe, os bebês que nascem de parto normal, eles não agendam, não marcam hora, sabe? Então, eles podem nascer a partir do que a gente chama de termo. Então, 37, 38, 39, 40, 41 semanas e 6 dias aqui no Brasil. Então, são 5 semanas que a gente fica inteiramente disponível para aquela família. E nesse caso, eu já tinha ficado acordado que eu ia acompanhar essa família no momento do nascimento, mas eles fizeram todo o processo de educação perinatal com outra parceira. E essa gestante começou a sentir ali os primeiros indícios de sinal de trabalho de parto durante a madrugada, acordou de manhã, a gente foi acompanhando as contrações com ela, a distância, ela mandou ali pra gente como que tava, né, o cronômetro de contração que a gente usa, fizemos uma chamada de vídeo com ela tava tranquila, mas as contrações estavam frequentes, a gente solicitou que ela fosse avaliar no hospital e eu fui encontrá-los. Quando eu cheguei, ela já estava no expulsivo. Quando eles terminaram de avaliar, ela estava com 8 centímetros, uma primigesta, uma mulher que Nossa, iria ter seu primeiro bebê. Ela estava com 8 centímetros. Quando eu cheguei, ela já estava no processo de expulsivo, né? Que é quando a mulher já está sentindo vontade de empurrar o bebê e está com 10 centímetros de dilatação. E esse expulsivo demorou mais um pouquinho, uns 40 minutinhos e etc. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz e impressionada. Eu sempre fico muito impressionada, mas, enfim, com a conexão que essa mulher tinha com o corpo dela. Ela tava tocando a playlist de parto dela, as luzes estavam mais baixas, e a cada contração ela sentia dor, a gente visivelmente via dor, mas ela respirava profundamente, olhava para um acompanhante, segurava firme a minha mão, respirava e deixava a contração ir. E entre as contrações ela conseguia cantar partes das músicas nossa, que estavam tocando na sua playlist. E o bebê nasceu e ela tirou essa força que a gente fala que é aquela força que vem de dentro. E uns minutos depois que o bebê nasceu, que a equipe já tinha feito a avaliação no colo dela, né, com o bebê. Então ela ficou com o bebê o tempo que todo. legal. Ela cantou pro bebê. E isso foi um momento Ai, que muito bonito. Eu sempre emocionante. choro porque eu sou muito chorona, meu ascendente é peixes, mas eu. É isso, eu acho que o principal, o que eu queria trazer é essa conexão. Quando você sabe o que pode acontecer. Ela não sabia se precisaria de uma cesárea. Poderia ser que ela chegasse a 10 centímetros e ainda assim precisasse de uma cesárea. E pra ela estaria tudo bem, porque é importante que o bebê e ela estivessem bem. Mas ela estava conectada com o corpo dela, ela estava conectada com o propósito dela. Ela se preparou para esse momento. E ver essa potência, muitas vezes é o que eu disse, às vezes a gente não precisa fazer nada. Ah, mas eu contratei uma doula para não fazer nada. O meu trabalho é feito 90% antes do parto. Então, se eu chegar no teu parto e não fizer nada, é porque a Você gente. fez muito Porque a bem o gente. antes. Né? Porque a pessoa construiu muito bem o que ela Sim, queria. Então, eu fico muito feliz quando eu chego no parto e não preciso fazer nada. É, Mas é isso, assim, ver esse poder, essa conexão com o corpo, com o que a gente não sabe que pode acontecer, né? O exatamente, né? inesperado. Nosso corpo é tão potente, tão. Eu falo que é maravilhoso isso, você gerar uma criança. Homens, vocês nunca vão saber essa sensação de ter algo crescendo, se mexendo dentro de você. É maravilhoso, é lindo. E eu sempre falo que, assim, as pessoas falam, ah, mas eu tenho medo do parto normal, eu tenho medo, principalmente porque eu não sei como vai ser, como vai acontecer. Mas, assim, vamos nos tratar como adultas que somos, né? Vai ser assim pra sempre, em qualquer coisa. Quando teu filho começar a comer, quando for amamentar, quando for introdução alimentar, quando ele for pra escola, quando ele for desfraldar, é tudo assim, a gente sempre não sabe o que vai acontecer. É no tempo da Exatamente. criança, é no tempo do bebê, né? Enfim, cada situação vai ser de uma forma diferente, por mais que você tenha estudado pra isso, que a sua amiga tenha dito como foi com o filho dela, que o médico tenha te dito isso, isso, isso. Cada situação vai ser única. Então, se a Exatamente. gente ficar pra sempre com medo do inesperado, a gente não vai
viver e nem maternar, né? A gente vai criar nossos filhos numa redoma, e por mais que nós queiramos, muitas vezes, quem é mãe sabe, é impossível. É impossível. É impossível. É, a gente tenta, mas não dá. Não, não dá. Eu acho que cada fase, hoje meu filho tá com 7 anos, um menino lindo, maravilhoso, muito obediente, assim, nossa, é transformador, assim, eu olho pro Nicolas e falo, mas eu que tô criando mesmo? Eu tô fazendo isso? Porque é resultado do meu trabalho, gente, porque eu amo muito meu filho, eu amo muito o filho que ele é hoje, assim, sabe? Então é lindo de ver. E é isso, eles são reflexo do que nós somos e do que nós fazemos, né? E é o que você trouxe, a palavra que eu acho que é principal é trabalho. A gente precisa entender que, como qualquer trabalho, exige esforço, exige informação, exige expertise. E, nossa, eu vou estudar para ser mãe. Talvez sim, né? A gente precisa parar de falar, ai, mas a mãe sabe o que é melhor pro filho. Às vezes não, né? Não Senão não mesmo. existiria conselho tutelar, né? Senão não existiria Não tantos mesmo, não profissionais mesmo. ali que estão prontos para nos dar todo o auxílio, suporte, né? Eu escutei uma vez falando, ah, não, mas a mulher, ela foi feita pra ser mãe. Não, não Não, foi. isso é uma Mas não socialização foi pura. mesmo, gente, não foi mesmo. A gente vai construindo ali a Uhum, maternidade, né? sim. Então, você acompanha o puerpério também? Sim, sim. Esse é um momento bem importante, né, Eu também. acho que, assim, eu fui descobrir também grávida já. E quando eu tava grávida, eu comecei a ler sobre o puerpério. Eu falei assim, não, o que é isso? Mas Oi? existe isso? Frescura, minha avó dizia. Sim. E fui entender todas as coisas que poderiam acontecer ali, os sentimentos. Porque é um novo momento, né? Pode estar com o seu corpo todo modificado, porque a gravidez ela modifica muito o corpo, então ela mexe muito com a nossa autoestima. Você tá com uma criança mamando no peito, muitas vezes ela não pega, o peito machuca, o peito sangra. Então é muito difícil. E se você não tiver assim uma pessoa do seu lado para segurar sua mão e falar vamos junto, acho que fica o dobro, traz aí o dobro de dificuldade, né? Sim, é sobre isso, assim, eu acho que são tantas nuances aí, né? Eu tenho algumas formações fora da laje, eu tenho algumas formações que eu brinco que são complementares, então eu sou consultora de amamentação, sou terapeuta integrativa O também, que é e uma eu terapeuta integrativa? trabalha com práticas integrativas como a aromaterapia, eu Ah, atendo com legal. uma prática que a gente chama de prática somática para gestante, uma prática corporal, tanto para gestante quanto para puérperas, né? Que traz muito disso da questão do corpo. Então, como eu disse, são várias nuances aí dentro do que você trouxe. Primeiro, muitas pessoas não sabem o que esperar no pós-parto. A gente vive em um país em que tudo é muito mimimi, né? Então, assim, porque que pós-parto, puerpério, né? Sempre Sim, existiu isso, mas é que a nossa forma de encarar o mundo era muito diferente, né? É, a sua mãe geralmente ia para tua casa nas comunidades rurais e ficava um mês, 40 dias, 60 dias com você fazendo. As vizinhas faziam canja e te levavam, cuidavam dos filhos mais velhos para você. Então, é muito diferente do mundo que a gente vive hoje, em que a gente exatamente. aprende que a gente precisa resolver os nossos próprios problemas, né? Tipo, e a gente é criada em um sistema em que a gente tem muito receio de pedir ajuda. O que eu mais vejo no puerpério é mulheres precisando de ajuda e não recebendo a ajuda que precisam. Porque uma coisa é a pessoa, eu brinco que é rede de apoio, às vezes ela também pode se transformar numa rede que eu chamo de agouro, que são aquelas mesmas pessoas, mas elas estão ali tão prontas a exercer a maternidade que elas exerceram em algum momento da vida, Uhum. que elas estão pouco ligando para o que você quer, deseja para você e para o seu bebê. Então, não, mas você não sabe o que é melhor, porque você não é mãe. Você teve seu bebê. Sim, Claro que você é mãe. Não, mas é que eu criei tantos filhos e não era desse jeito. E não importa, né? Porque é a sua maternagem, é a sua história. E se você não sabe, você vai aprender. E, obviamente, a gente não nasce sabendo, a gente vai aprender, é uma construção. Então, exatamente. o puerpério, ele é uma questão social bem importante, uma questão fisiológica importante, porque com a saída da placenta, a gente tem uma descarga hormonal muito significativa, que é o que traz ali a questão do baby blues, que as pessoas falam, né? Que é é, esse estado misto entre uma depressão, uma melancolia que pode acontecer nos primeiros 15 dias e que pode, se não tratada corretamente, se transformar no que a gente conhece hoje como depressão pós-parto.
de cada 10 puérperas, 4 vão fazer depressão pós-parto. Isso é É muita muita coisa. coisa, E aí a gente. gente está falando em um país em que não tem acesso a profissionais, né, que cuidam da saúde mental materna, em um país onde as famílias acham normal trancar essa mulher em casa por 2 meses, porque o bebê só vai tomar a vacina com 2 meses, então você não vai sair de casa. Se você sair de casa é para levar o bebê no pronto atendimento, para Exatamente. tomar vacina ou na consulta e olhe lá. Então a mulher fica presa 2 meses em casa com medo de que, né, algo possa acontecer com o bebê, sem ajuda, porque ela teme pedir ajuda e ser encarada como uma pessoa Mole, insuficiente, fresca, fresca, é isso exatamente. mesmo. Então, não pede ajuda. É, e como que a gente espera que essas primeiras memórias, né, do nascimento do seu filho, da sua família, com um novo formato, podem ser felizes se a gente impõe é quase uma clausura, né, para Sim, essa mulher. Então, assim, são tantas coisas, fora a questão da autoestima que você trouxe, né? Muitas vezes a mulher, ela não sabe que pode voltar a fazer atividade física, muitas vezes elas acham que precisam parar em algum momento da gestação, a gente sabe hoje que não precisa. É, tem a questão corporal no sentido estético também, né? Mais do que levar uma vida, e aí a gente continua sendo mulheres, né? Você quer se ver ali. E muitas exatamente. vezes o puerpério tem aquela música da Sandy que chama Me Espera, né? Que eu acho que traduz muito bem o momento do puerpério, né? E é isso, a gente se perde em alguma esquina e a gente geralmente não gosta do que vê no espelho quando a gente tem tempo de olhar o Quando espelho. tem tempo, É. exatamente. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado. E aí o meu papel como doula e como consultora de amamentação, eu sempre digo que tem é muito importante no antes, né, no preparo, porque eu não vou estar lá com essa mulher o tempo todo. Apesar dela poder me acessar e dela poder trazer coisas até mim, quem melhor que o acompanhante dela, que a gente imagina que vai ser o parceiro ou a família, né, quem, enfim, vai estar ali para conseguir entender o que está acontecendo com essa mulher. Mas se a família não souber o que é normal e o que não é normal, É, tudo vira uma frescura, né? tudo vira uma frescura. Exatamente. Eu lembro quando eu. A primeira vez que eu saí com o Nicolas. Primeiro eu vou falar. Quando eu fui pra casa, foi na primeira semana ou na segunda que a Eliette foi pra casa? Acho que foi na primeira semana. Primeira semana a Eliette foi pra minha casa. E ela falou, ela morava em Bauru na época, ela não, vou aí te ajudar, porque é tudo uma novidade, é tudo. É um choque, porque você deixa de Sim. ser. Deixei de ser eu e me tornei mãe. Me tornei uma outra pessoa. Então, ela foi lá pra me ajudar. A Eliette é minha amiga. A gente é amiga há anos. E ela foi, ficou a semana toda lá. E ela me orientava muito. Ela já tinha os 3 bebês dela, que já estão maior que ela agora. E ela me orientava muito. Ela falava: olha, talvez assim não vai ser legal. Por que que vamos tentar assim? Ah, não tá assim? Vamos tentar assado. Olha, amamenta assim. Vê se é melhor pra você, se dói menos, se não sei o quê. Então ela ficou fazendo essa orientação comigo ali uma semana, a primeira semana que o Nicolas nasceu. E agora o que eu ia contar, a primeira vez que eu saí com o Nicolas de casa, assim, que não foi pra ir pro hospital. A gente foi na feira noturna aqui de Itapevi. Era, acho que bem no início da feira aqui. Ah, vamos conhecer. Foi a família inteira pra feira. Eu chorei, eu saí da feira chorando. Desesperador. Parecia que aquele monte de gente, porque todo mundo. Assim, a gente tem amizade com muita gente em Itapevi. Então todo mundo queria o quê? Ver o bebê. Todo mundo queria falar. Então as pessoas vinham pra cima de mim assim, parecia que elas iam me sufocar, sabe? Eu falei, Fabrício, eu preciso ir embora agora, por favor, pelo amor de Deus, me tira daqui. E foi desesperador. E pra eu sair de casa de novo, foi mais desesperador ainda, porque foi muito difícil. Eu tive uma licença maternidade de 6 meses. E se eu sair de casa, tipo, 5 vezes foi muito. E é isso que você trouxe, né? E em relação com o que eu tinha dito, as pessoas elas perdem o bom senso, né? Então, é muito comum que as pessoas queiram pegar o bebê, te fazer perguntas inadequadas ou de ali ficarem te sufocando, né? Sim, exatamente. É isso, Tata. Me conta mitos sobre o seu trabalho que as pessoas acham, além de ser parteira.
Sobre o meu trabalho, putz, não sei o que é um mito sobre ter uma doula. De repente que doula é só pra parto normal, né? Que se eu for ter uma cesárea, a doula não vai me acompanhar, que a doula vai ocupar o papel do acompanhante, né? E não, a doula vai estar com vocês, ela forma uma equipe. Agora, mitos sobre parto, a gente tem muitos, né? Que rompeu a bolsa tem que sair correndo, que tem pressão alta e diabetes tem que ser cesárea. Os mitos mais bizarros para uma cesárea, né? Que eu já vi. Tem uma lista enorme de uma médica que chama Melania Morim, que é a nossa referência, a nossa diva do parto, da humanização, do nascimento respeitoso. Ela tem uma lista que, assim, beira as coisas mais bizarras do mundo e listas de mulheres que relatam que tiveram Uhum. ali suas relativas cesáreas agendadas por algum motivo. Tem tantas outras. É A gente vai difícil. deixar para você responder nas suas redes sociais, que a Sim, galera vai lá te perguntar. Ah, muito obrigada por você ter vindo eu conversar com que a gente, agradeço. explicar um pouco desse, nossa, gigante o trabalho que vocês fazem, é maravilhoso. Queria ter conhecido antes, com certeza. Acho que teria me ajudado muito ali no pós-parto, no pós não, do parto pra frente, porque a minha gravidez, ela foi altos e baixos, né, por conta da minha pressão. Então eu passava muito mal, tinha muita dor. Eu falo assim para as pessoas, se fosse pelo parto, eu teria uns 10 filhos, porque meu parto foi muito tranquilo, mas pela gestação foi muito complicada a minha gestação. Eu tava super acima do meu peso. Cheguei a ficar com 95 quilos, então era muito, eu andava, parecia um Robotnik, assim, andando, porque foi bem intenso. Mas que você continue prosperando na sua profissão, que contagie mais mulheres, que conheça mais mulheres, consiga aí alcançar uma rede aí enorme, gigante, tá? Muito obrigada, viu, por você ter vindo compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho mais. E vem depois, outras vezes, pra gente falar da amamentação, do pós-parto, que é um assunto assim enorme, gigantesco aí, que a gente tem pauta aí pro ano inteiro. Pode deixar. Galera, muito obrigada por vocês terem acompanhado. Curta, comenta, compartilha, vai lá nas redes sociais da Tairine que tá passando aqui pra vocês e segue ela lá pra vocês conhecerem o trabalho maravilhoso que ela vem realizando. Então, beijo, até a próxima.